Sim, você viu aqui embaixo que esse vídeo é bem longo. Pra que tudo isso? Bom, em 2011 eu fiz a análise de Encarnação do Demônio, o filme mais recente de José Mojica Marins, que conclui a trajetória do personagem Zé do Caixão. E é um filme ruim que merece ser esculachado, mas... Comentando da realização desse review a alguns amigos meus, a reação deles me fez perceber o seguinte, que existe por aí muita rejeição misturada com desprezo à figura do Mojica, que é sempre vista nos programas de televisão todo paramentado e rogando praga no povo. E o meu review iria piorar ainda mais essa situação por destacar muito na conta dele um filme ruim, o que me pesou na consciência porque eu sou fã dele. Na época já veio a ideia de fazer um novo vídeo explicando que Mojica é muito melhor do que se via naquela análise, mas só agora, após inaugurar este espaço e pesquisar muito mais a respeito, dá pra dizer com segurança que a obra de José Mojica Marins é algo pra se joiar e joiar com gosto. Para começar com um ponto familiar a todos, o Mojica sempre falou daquele jeito. Com as injustiças que eu tive, e nós somos muito egoístas, eles vão para onde eles quiserem por conta própria. Sim, seu português sempre foi esse, algo que muito se deve a ele não ter o ensino fundamental completo. Mas em cinema ele teve instrução? Também não. Ele começou por gosto, filmando com câmera amadora junto a amigos e de marrento foi se arranjando como cineasta em projetos que ia cavando. E um cara sem instrução formal ou específica filma direito? No caso do Mojica, sim, e muito bem. Se você assistir seu primeiro longa-metragem lançado comercialmente em 1958, A Sina do Aventureiro, tirando os diálogos empolados que podem causar alguma estranheza, vai ver que a história, mesmo simples, é bem movimentada e com bons momentos de ação, no melhor estilo das matinês de Bang Bang que faziam sucesso na época. Isso porque Mojica já sabia como posicionar a câmera em cada cena para filmá-la bem expressiva, algo que parece simples, mas é complicado pra caramba de dominar e que ele compreendeu de forma, digamos, espontânea. Apesar de ter morado nos fundos do cinema em que seu pai trabalhava, onde assistiu muitos filmes, ele não era o tipo de cara que cultivava uma memória cinematográfica como vários outros cineastas, no sentido de recordar nomes de diretores e títulos obscuros de filmes, quanto mais prestar atenção em ângulos e enquadramentos de câmera. Mas uma coisa que ele fazia bastante era ler quadrinhos que sua família não deixava faltar em casa. Foi lendo e relendo esse material graficamente rico que Mojica compôs intuitivamente sua criatividade em termos de imagens. O modo como sua carreira despontou ilustra bem a qualidade intuitiva de seu talento. Tendo já lançado 2 filmes comercialmente, na pré-produção do terceiro teve um pesadelo no qual uma figura o arrastava a um cemitério até chegar a uma lápide com seu nome gravado. Sabendo que filmes de terror faziam muito sucesso entre o público da época e que nunca houve uma realização nacional no gênero, ele interpretou aquilo como um sinal e no mesmo dia cancelou a produção em andamento e ditou à sua secretária durante horas o argumento do primeiro filme de terror brasileiro. Com isso e com mais pouquíssimos recursos e equipe reduzida, veio ao mundo o sinistro Zé do Caixão em À Meia-Noite Levarei Sua Alma. E a história é a seguinte: o esquisito agente funerário Josefel Zanatas tem como obsessão ter um herdeiro e, disposto a tudo para isso, assassina a esposa que não engravidava e mata o amigo para ter liberado o acesso à noiva dele, a quem considera ideal para gerar seu filho. Só que ela resiste à sua investida e assim ele a violenta. Você me desgraçou, Zé. Não posso continuar vivendo. Eu vou me matar, Zé. Mas juro que você não terá paz. À meia-noite foi enterrado Antônio, que você matou. E à meia-noite, Zé, você sentirá medo, porque eu virei buscar sua alma. Desacreditando completamente no sobrenatural, ele ignora a maldição, mas o outro mundo se manifesta em busca de vingança. Não pode ser verdade. Tem que ser uma alucinação.
Trama simples, mas que ganha uma dimensão enorme por causa do vilão. Morando em uma cidadezinha interiorana, onde, lógico, o povo é religioso e cheio de superstições, Zé do Caixão despreza isso e se considera superior a tudo precisamente por não acreditar em nada além da matéria, julgando que a fé em algo imaterial seja responsável pelas limitações que mantinham aquele povo no atraso. Sou um revoltado com os tolos como você, que temem o que não veem e tornam-se escravos daquilo que realmente existe, a vida. Com isso, ele nada estima além de si mesmo e das crianças, justamente por elas desconhecerem os defeitos da humanidade. E nisso, compaixão, amizade, solidariedade, ética, amor e outras dádivas divinas são encaradas por ele como travas que impedem o homem de se tornar superior ao vencer a morte e ganhar a eternidade com a geração de filhos a partir de um casal perfeito que compartilha esse ideal. O que é a existência? É a continuidade do sangue. É um tipo perverso tão bem fundamentado na falta de limites que impressiona ter sido concebido num relâmpago criativo e faz dele um vilão bem mais completo que aqueles mortos-vivos raivosos do Jason e do Freddy Krueger. Além de ser um personagem instigante, capaz de motivar interpretações das mais diversas maneiras e profundidades. Só com Zé do Caixão fica mais do que evidente o quanto o Mojica é talentoso, a ponto de articular a própria falta de repertório em uma criação sólida e diferente de tudo que já se viu, pois na falta de associar o personagem a uma cultura, ele vira inimigo de todas. E tudo isso fica ainda mais extraordinário ao saber das extremas limitações de realização deste filme. Só para ficar em 2 exemplos, a produção contou com apenas 13 latas de negativo, enquanto que o normal para um filme com a mesma duração seria de 70 a 80, o que obrigava as cenas a saírem certas em apenas uma tomada, e isso com um roteiro que não tinha diálogos escritos, apenas descrições do que acontecia em cada cena. Não bastasse isso, as sequências internas e noturnas eram feitas em um estúdio minúsculo e mesmo assim a movimentação ficou tão fluida que nem de longe se percebe a precariedade. Sabe que eu sofro com a fabulosa sorte de Antônio tê-la como noiva? Julgo exagero de sua parte, pois considero-me uma mulher feliz por ter o amor de Antônio. Melhor dizendo, a precariedade é percebida assim pela ambientação total de filme B. Os cenários são exagerados, os figurinos são exagerados, as falas são exageradas, as interpretações são exageradas, a violência é exagerada, tudo é exagerado, mas não é excessivo nem fora do lugar, de modo que o exagero vindo da precariedade não rebaixa, mas forma um universo perfeitamente coeso no filme. Bom, mas e o público gostou tanto assim? Eu não sei se tanto como eu, mas gostou mesmo. Em 9 de novembro de 1964, À Meia-Noite Levarei Sua Alma estreou em São Paulo e lotou cinemas durante várias e várias semanas, repetindo o mesmo êxito quando exibido Brasil afora. Mas mesmo assim não rendeu 1 centavo ao Mojica, que para poder concluir a filmagem teve que dispor de parcas posses suas e da sua família, e não chegando a quantia suficiente, ainda precisou vender sua parte nos direitos de comercialização do filme. Mas a ótima repercussão empolgou a produção de uma sequência, desta vez com mais verba e recursos, roteiro com diálogos escritos e bem mais que 13 latas de negativo, mas ainda recorrendo a improvisos que nesta vez ficaram até aprimorados, resultando numa obra mais brilhante ainda, e em 13 de março de 1967 chegava aos cinemas paulistanos Esta Noite Encarnarei no Teu Cadáver. Desta vez, Zé do Caixão vai mais longe em sua loucura, sequestrando mulheres da cidade para selecionar entre elas por um critério temeroso a ideal para gerar seu filho perfeito e condenando à morte todas as que não foram bem-sucedidas. Porém, mesmo a mulher aprovada no teste rejeita sua crueldade e outra vez suas vítimas o amaldiçoam pelo crime. Em todas as reencarnações, viverás à procura do teu sonho louco e impossível. Mais cedo do que julgas, voltarei para reclamar.
Por alguns reveses, a tal mulher ideal aparece na filha de um poderoso local que, de bom grado e sem precisar de teste, se envolve com Zé e finalmente acaba gerando um filho seu. Meu sangue prosseguirá. Um filho, Laura. O povo deve saber. Mas o além se manifesta de novo e o confronta com a penalização de seus atos. Primeiramente numa descida ao inferno, retratado em cores, em que o próprio diabo aparece como alguém extremamente familiar. Segundo, com a morte da mulher ideal e do filho perfeito que ela carregava. E por último, eu vou ter que contar o final do filme para prosseguir com o raciocínio no vídeo. Encurralado pelo povo da cidade num pântano, sendo puxado para as profundezas pelos cadáveres de suas vítimas e proclamando uma redenção tremendamente falsa imposta pela censura da ditadura para liberar o filme. A cruz, padre! A cruz! O símbolo do filho! Foi mais um sucesso de bilheterias, outro que também não rendeu nada a Mojica, porque, de novo, ele precisou vender os direitos de comercialização para concluir os trabalhos. Mas firmou o terror como algo possível dentro do cinema nacional, além de Mojica como o grande craque do gênero. Aliás, o estouro de Esta Noite Encarnarei no Teu Cadáver rendeu a ele status de popstar, gerando uma grife de produtos relacionados ao seu personagem. Marchinha de carnaval, quadrinhos e um programa próprio na TV Bandeirantes firmaram Zé do Caixão no imaginário do povo. A aceitação conquistada, a carreira artística continuou e Mojica realizou mais 2 produções de terror, ambas filmes com 3 episódios cada. Trilogia de terror junto com os amigos cineastas Luiz Sérgio Persson e Oswaldo Candeias e O Estranho Mundo de Zé do Caixão, em que dirigiu sozinho e aprimorou o tipo de terror que sempre buscou, tratando de histórias que, por mais chocantes que sejam, são possíveis na vida real. Isso porque o terror de Mojica nunca buscou o sobrenatural para provocar medo. Toda a maldade vem de seres humanos normais, com limitações que qualquer um tem, sendo eles apenas guiados por suas perversidades. Tá, você vai dizer que tem as cenas em que o Zé do Caixão é assombrado pelos fantasmas das pessoas que matou. Só que podem ser tanto realmente almas do outro mundo, quanto violentos delírios de sua consciência atormentada pela culpa dos crimes que cometeu. As cenas dão margem a essa dubiedade. Voltando ao Estranho Mundo de Zé do Caixão, novamente a censura federal aparece para jogar água na gasolina do nosso herói, impondo outra vez um final falso e absurdo para o filme ser liberado. E a última cena, que encerraria num tom pessimista com um banquete canibal, foi mudada para literalmente cair um castigo do céu e com isso terminar com uma mensagem, entre aspas, positiva. Evitando arrumar encrenca com o governo e também por aconselhamento dos sócios, Mojica aceitou a interferência para ter sua obra liberada, mas a coisa foi ficando chata para o seu lado, pois com tantas intervenções em seus trabalhos, ele ficou visado pelos censores e, com o risco de proibições cada vez mais alto, passou a assustar os investidores de cinema da Boca do Lixo de São Paulo. Que história é essa de investidores de cinema da Boca do Lixo? Pausa para um panorama rápido sobre esse meio cinematográfico e sua época. Na virada da década de 50 para 60, poucas pessoas tinham TV em casa. Também pelo ritmo de vida ser outro, menos carregado de compromissos, as pessoas tinham mais tempo e disposição para ir ao cinema, assistir qual filme? Qualquer um. Entrada de cinema era barata e, pelo contato menor com filmes e séries comparados com o que temos hoje, as pessoas não tinham tantos pudores com o que iam assistir. De reprises a trecheiras já era diversão. Tanto o público assim movimentava as salas de exibição e fez a vida de cinemas de cidades interioranas e das capitais, onde, lógico, o número de salas exibidoras era maior. Em São Paulo, havia uma grande concentração delas na região central, frequentadas por boa parcela das centenas de milhares de pessoas que circulavam por lá todos os dias para trabalhar.
Aproveitando a moleza de ter clientes próximos, distribuidoras de filmes se instalaram por lá, tanto companhias nacionais como estrangeiras, Warner, Columbia e Paramount, por exemplo. E aproveitando a moleza de ter as distribuidoras próximas, várias produtoras também se instalaram por lá e junto com elas vieram outras empresas ligadas ao ramo, como de equipamentos, acessórios, entre outros. Elas estavam lá pelo Centrão nessa época, a maior parte na Rua do Triunfo, e por causa do apelido dado pela imprensa popular à região repleta de meretrícios, a produção cinematográfica feita aí ficou conhecida como Cinema da Boca do Lixo. Não necessariamente lixo por causa da qualidade dos filmes. Tá certo que várias das produções de lá eram feitas com pouca verba e cuidado, mas havia algumas outras bem realizadas, tocadas por criadores talentosos e produtores comprometidos. De todo modo, olhando hoje, é muito curioso por ser um cinema que dependia muito de público e bilheteria, se mantendo quase sem ajuda alguma do governo, que quando aparecia por lá normalmente era para atrapalhar. E se empenhou para enfrentar a concorrência principalmente de filmes americanos. E não sendo possível superá-los em aspectos evidentes, A Boca do Lixo partiu para o que eles não faziam de jeito nenhum: violência e, lógico, sexo em níveis mais extremados. Não que por lá só se fizessem esses gêneros, mas foi o que ela mais produziu por razões comerciais. Por tudo isso, é interessante conferir suas criações para ver como lidavam com poucos recursos e muitas limitações, chegando a resultados dos mais vergonhosos aos mais geniais. Foi nesse ambiente que vários cineastas fizeram carreira, dentre eles Mojica, cujo caso mostra o quanto era um meio movimentado e rentável, já que devido ao sucesso de Esta Noite Encarnarei no Teu Cadáver, ele assinou contrato com seus produtores para mais 5 filmes do Zé do Caixão. Seriam 7 ao todo, uma saga incomparável no cinema do mundo todo pelo personagem singular e pelo criador também único. Só para concluir essa parte, o cinema da Boca do Lixo foi acabando a partir da década de 70, com a popularização da televisão, o que foi tirando o público das salas de exibição e indo de vez pro buraco com o videocassete e as videolocadoras. Enfim, entenderam porque se o Mojica perdia a confiança dos donos da grana da Boca do Lixo, ele ficava no mato sem cachorro. E a censura não foi a única frustração que teve, ele acumulou outras mais de ordem profissional, porque na Boca também corria muita pilantragem. Fígado carregado, ele decidiu descontar fazendo um filme que canalizasse sua revolta numa completa liberdade de meios e de criação, e mobilizando recursos talvez mais improvisados do que no A Meia-Noite Levarei Sua Alma, contando com muitas amizades e financiando com extremo sacrifício e pesadas dívidas, realiza Ritual dos Sádicos, um filme que não é de terror, mas passeia pelo gênero para contar sua história. Um psicanalista debate na televisão com colegas de profissão casos de violência envolvendo drogados. E contestado pelos demais, ele narra uma experiência que conduziu com alguns usuários de drogas, na qual, quando lhes era injetada uma substância, observou as alucinações que tinham diante do personagem Zé do Caixão. Figura essa que ilustrava a maldade que já existia dentro deles, pois a substância que tomaram não era droga. Mais um filme de história simples que Mojica transformou em uma experiência cinematográfica soberba, pois a forma como narra os diversos episódios de lucidez e loucura, da interpretação dos atores aos enquadramentos de câmera, passando pela ausência e presença de cores e da música, é feito de uma maneira intensa, cativante, clara, mesmo com tudo de viajandão do enredo, e sobretudo muito livre, na forma de liberto de qualquer tipo de cinema que já se tenha visto antes, com uma linguagem própria perfeitamente bem articulada para contar sua história. Qualidades essas observadas na época por colegas e amigos cineastas de Mojica que assistiram o material em exibições particulares e assinalaram o grande potencial artístico da obra. Só que tinha que passar pela censura para estrear em circuito comercial e o mundo, enfim, aceitar ou rejeitar o filme. E este caso mostra o quanto é inaceitável, burra e injustificada a repressão de um regime autoritário de qualquer orientação política. Naqueles tempos, para um filme ser liberado, era preciso aprovação em votação de 6 censores por maioria simples.
Ritual dos Sádicos foi liberado por 5-1. Só que um outro censor que não tinha visto o filme e antipatizava com Mojica achou a liberação um absurdo e conseguiu que o filme fosse barrado completamente. Não foi o único caso de interdição total e outros títulos barrados conseguiram liberação após negociação que às vezes duravam anos. Mas mesmo com negociações e dribladas, como trocar o título para Despertar da Besta, procurando passá-lo como outra produção, o filme permaneceu interditado durante mais de 1,5 décadas, vindo a ser visto publicamente só quando não havia mais censura federal e o cinema já era bem diferente. Daí se vê a idiotia que pauta um governo ditatorial, porque é um objetivo declarado de qualquer ditadura o aprimoramento moral da população do seu país no campo cultural através dos órgãos de censura. E o filme do Mojica tanto não buscava confrontar essa ordem como apresentava uma mensagem positiva, mas foi tudo soterrado pelos critérios imprecisos e pessoais do que vem a ser aprimoramento moral daqueles que detinham o poder. O prejuízo total dessa interdição é algo tão impossível quanto depressivo de imaginar. Perderam antigos e futuros cineastas com uma obra que, ao seu modo, diversificava a arte cinematográfica, perdeu o público brasileiro, pois Mojica era campeão de bilheterias e, graças a essa aceitação, poderia estreitar contato com seu cineasta favorito, além de estabelecer vínculos com outros que faziam trabalhos semelhantes. E, claro, perdeu Mojica em valores altos de finanças, levando 16 anos para pagar todas as dívidas de realização do filme, sem falar na sua carreira, pois uma merecida posição destacada na cultura nacional lhe foi brutalmente negada. Com essa cacetada, seu trabalho ficou baqueado daí em diante. Para ir saldando dívidas, Mojica dirigiu projetos sob encomenda e mesmo as obras pessoais que conseguiu emplacar, precisou rebaixar artisticamente porque os investidores temerosos da censura já ficavam em seu cangote. A partir de então, ele travou batalhas cotidianas durante anos para ao menos realizar o terceiro filme de Zé do Caixão, Encarnação do Demônio, e concluir a história do seu adorado personagem. O que nos leva a tempos mais recentes. Em 2002, para celebrar a 5ª década de carreira de Mojica, a Cinemagia lançou um box com os 6 principais filmes com Zé do Caixão. Este box, que tem o completo, é um trabalho maravilhoso não só por recolocar em circulação obras sensacionais assistidas até então apenas em exibições esparsas, mas também pelos volumosos e interessantíssimos extras. Nesses extras há o argumento original escrito em 67 de Encarnação do Demônio, e ele é simplesmente estupendo. Se nos filmes anteriores Zé se defrontava com uma crise de consciência que se confunde com um dilema religioso, nesta história, enquanto continua a busca pela mulher ideal, ele se defrontaria com a própria consciência mesmo e seus delírios de eternidade, num mergulho muito mais caótico e impactante que as visões dos episódios anteriores, além de revelar aspectos do seu passado, algo que não foi tratado nos filmes prévios. Os extras também trazem entrevistas de pessoas ligadas a Mojica, entre elas o produtor Paulo Sacramento, que mostra o projeto de Encarnação do Demônio ainda em fase de captação de recursos naquele ano de 2002, que veio a ser filmado em 2006 e lançado comercialmente em 2008. E é o filme que fiz o review em 2011. E o que ficou do argumento original do filme feito 40 anos depois, só com o que vi dos extras digo que foi pouca coisa. Um assassinato bem sádico, uma personagem que simpatiza com Zé e o delírio que teve modificação, algo compreensível já que não dava para ser tudo exatamente igual porque são outros tempos. E depois do review e de tudo dito aqui, existe algo mais a falar a respeito? Olha, apontei um monte de defeitos nele e depois de tanto pesquisar a respeito de José Mojica e Zé do Caixão, digo que Encarnação do Demônio tem vários outros problemas, alguns deles primários demais para uma produção profissional. Mas a crítica do filme está feita e se vamos voltar a ele, falemos de um aspecto que não foi tratado, que é relativo à realização do filme. Assunto esse que prefiro não levar em conta nos reviews porque prefiro fazê-los para a maior parte do público que não conhece detalhes da produção. E que aspecto é esse?
a morte de Jesse Valadão durante as filmagens. Sua participação não estava completa e sua perda trouxe uma deficiência para a história. Por exemplo, na versão final, seu personagem teve o olho ferido na década de 60, mas na ideia original isso ocorreria no tempo presente, o que marcaria mais sua oposição a Zé e faria o fato da esposa dele assumir a defesa jurídica do inimigo não ser algo tão escandaloso como acabou sendo. Para compensar a súbita ausência de Valadão, a produção inseriu o personagem do irmão dele, interpretado pelo Adriano Stuart, numa saída que ficou de tirar o chapéu, porque vi e revi o filme várias vezes para analisá-lo e sempre me pareceu que ele fazia parte de tudo desde o início. Mas se o Valadão não tivesse morrido, o filme seria melhor? Bom, com o Valadão em cena não teríamos... Puta que pariu! Mas certamente teríamos... Faz seu filho em mim. Vá lá que os diálogos dos filmes do Mojica nunca foram muito realistas, mas ficavam equilibrados dentro dos tais exageros de filme B que falei antes. Acontece que aqui tá muito esdrúxulo e contradiz parâmetros que o próprio filme estabelece, como o fato de Zé do Caixão sempre ter sido tratado como pária no mundo, fica 40 anos na cadeia e quando sai encontra tanta aceitação assim? A chuva de mulher é o que mais enfraquece o filme, mas depois de toda a pesquisa que realizei, descobri que acaba sendo um bom motivo para aceitá-lo da forma que está. Qual seja. Vocês já notaram por tudo que contei aqui que Mojica sempre foi um cara por quem o dinheiro não tinha simpatia, né? Quando um tava, o outro fugia e essas coisas. Pois bem, nas épocas de vacas esqueléticas de sua vida, o que muito contribuiu para colocar comida na mesa dele e de sua família e a muito custo lhes garantiu moradia, foi trajar-se de Zé do Caixão e comparecer a festas, eventos e programas de TV em participações vexatórias, exatamente como as citadas no início deste vídeo, como as responsáveis por firmar no imaginário coletivo a figura de José do Caixão Mojica Marins como um cara patético de passado obscuro e ignorável. Assim sendo, é compreensível que na despedida do personagem que garantiu seu sustento nos melhores e piores momentos, seu criador o presenteasse com o que ele mais buscou em sua existência: mulher, mulher e mulher. Enfim, aí está um bom motivo para aceitar a encarnação do demônio da forma como foi feito e também para assistir tudo o mais que ele realizou, tanto seus filmes maiores e menores, assim como o material relacionado à sua carreira, quadrinhos e livros, sobretudo sua biografia, a qual muito me baseei para compor este vídeo e que, se você teve interesse para acompanhar a minha fala até agora, merece dar uma olhada porque detalha bem melhor vários pontos que abordei superficialmente, além de relatar vários outros que não couberam nesta narrativa. E por sinal, uma adaptação dela para os cinemas está em realização e mesmo sabendo pouquíssimo a respeito, garanto que vale muito sua audiência. Assim sendo, a conclusão não poderia ser outra. José Mojica Marins é um cineasta com méritos incríveis que merece ser assistido em tudo o que fez. Se essa foi a conclusão a que você chegou após assistir esse filme, nossos agradecimentos pela sua audiência. Mas caso não tenha sido, que as suas amígdalas se transformem em 2 bombinhas de São João e explodam na sua goela. Que suas entranhas virem conduítes de força e lhe eletrocutem o bucho. Que os cabelos do seu sovaco se convertam em folhas de urtiga. Isso vai acontecer a você ou todos vocês. Caso vocês achem que a obra de José Mojica Marins não seja algo que mereça ser joiado.